Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, vereador Carlinhos, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos. Boa tarde, demais vereadores. Boa tarde, colegas secretários, diretores, servidores municipais, servidores da Câmara. Boa tarde, meus colegas Jackson, Grazielli e Thalia, lá do Departamento de Contabilidade e Finanças. Hoje, cumprindo com o previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, estamos realizando a audiência pública para a avaliação das metas do segundo quadrimestre de 2022. Essa audiência pública é em conjunta do Executivo com o Legislativo, na figura da Prefeitura aqui, e a Comissão de Finanças e Orçamento. Esse momento de hoje é importante para todos, os colegas, os colaboradores, os gestores municipais. A gente já está em fase de elaboração do orçamento para 2023, e esse momento é um momento de reflexão, de análise dos resultados conquistados no exercício e aí levar para nós aí um horizonte, né, de previsão para o próximo exercício e talvez aí uma previsão de curto prazo, ainda prevendo aí os próximos 4 meses que ainda temos nesse ano. E, consequentemente, serve aí para ventilar nossas ideias com as metas e ações futuras a serem quantificadas ou qualificadas ainda, né, e previstas aí ao longo da nossa próxima LOA, né, Marli tem focado bastante nisso, nas ações aí na Câmara, que é o momento de a gente prever, planejar, né, então as metas de hoje servem como um ponto de apoio nas nossas elaborações e também para a gente avaliar como que tem sido a execução dos serviços até então, né? Então, como que nós vamos trabalhar hoje? Após a abertura, né, vou passar a palavra para o nosso contador, Jackson, que vai fazer a explanação dos números entre receitas, despesas e demais resultados e deixar os questionamentos abertos para todos que queiram questionar e perguntar, né? Também não posso deixar de cumprimentar todos os que vão nos assistir, estão nos assistindo na internet, na rede social, que está transmitindo ao vivo, e desejar a todos nós uma ótima audiência e declarar aberto a audiência pública de metas fiscais para o segundo quadrimestre. Passo a palavra agora para o presidente Carlinhos para fazer sua mensagem e passamos após aos trabalhos da audiência. Boa tarde, secretário Márcio, Jackson, também a Grazielli, Thalia, né? Demais secretários, também os meus companheiros da comissão, vereador Bach, vereadora Marli, vereador Jarbas Budal que se encontra, servidor desta casa, aos demais servidores aqui também municipais que estão presentes e também os que estão nos ouvindo e também desejamos uma boa, uma próspera audiência. Obrigado. Boa tarde a todos. São todos muito bem-vindos. Eu peço que vocês mantenham o celular no modo silencioso para que não haja nenhuma interrupção de barulho, né? Mas nós vamos tentar fazer a nossa apresentação de uma forma dinâmica, que eu vou apresentando. Se vocês tiverem alguma dúvida, façam uso do microfone para ficar gravado, mas perguntem o que a gente souber responder, o que a gente tiver informação, a gente passa, mas temos secretários aqui que às vezes algum assunto específico de alguma pasta a gente dá a palavra de boa. E vamos dar início então, vamos conversando. Esse primeiro quadro é um resumo, vocês certamente já estão acostumados com ele. Vocês têm esses mesmos números na folha que foi entregue lá na frente. Acredito que todos tenham ganho. Só que está de uma forma resumida. Os totaizinhos que vocês têm na planilha de vocês são os totais aqui, que é um panorama geral da arrecadação, onde a gente pode ver que foi previsto para o ano de 2022 93.920.000, e agora até o mês de agosto nós alcançamos já
84.785. Isso equivale a 90% do valor esperado. Esses 84 equivalem a 90% já do valor esperado. Seria normal que a gente tivesse arrecadado apenas 66%. Tá decorrido dois terços do ano, né? Mas a gente vai acabar olhando essas receitas mais pormenorizadas e com isso nós vamos conseguir ver onde é que está acontecendo esse excesso de arrecadação e onde eventualmente pode estar não arrecadando alguma receita do que havia sido esperado. Vamos para a próxima tela. Então lá, como aquela primeira tabela tinha lá as receitas tributárias de 18 milhões esperados, entrou 15. As receitas tributárias são essas arrecadadas aqui direto pelo município. Nós temos o nosso setor de tributação ali, que tem feito trabalho de cobrança da dívida ativa e dos carnezinhos com maestria, e acaba que isso reflete na arrecadação do município. Então, com exceção dessa primeira, que ela é o imposto que é pago, o imposto de renda que é pago pelos funcionários. Nós retemos na folha de pagamento deles o imposto de renda e ele é uma receita que fica na prefeitura. Ele não, é diferente de empresas que precisam repassar o que retém para o governo federal. Nós não. Nós, a Constituição permite que nós fiquemos com esse recurso. Então, o IPTU de 4.800.000, nós arrecadamos já 3.600. Equivale a 74%. O ITBI de 1.863.000, arrecadamos 1.566.000, equivale a 84%. E o ISS de 4.256, arrecadamos 3.894, equivale a 91%. E aí, taxas é uma soma de várias. Ali tem a vigilância sanitária, tem a do bombeiro, tem a própria coleta de lixo. Mas dos 4.384 já entraram 3.292.000. Se nós observarmos, a gente, a grosso modo, pode concluir que vão ultrapassar. Só que na prática é um pouquinho diferente, porque a gente precisa lembrar, quando a gente fala de um IPTU, por exemplo, e de uma coleta de lixo, acontece muito aquela arrecadação lá em fevereiro e março, e depois a pessoa pagou à vista, ela já não faz mais aquele recolhimento com regularidade. Mas esse a gente depende um pouquinho do que vai acontecer aí nos próximos meses para dizer alguma coisa, se vai de fato extrapolar ou não. Já a COSIP, ela já não faz parte mais das tributárias, ela é uma contribuição. Do 1.220 esperado já entrou 1.410, ou seja, 15% a mais do valor esperado já em agosto. E outra que está surpreendendo bastante é os rendimentos de aplicação. A gente sempre comenta, todo o dinheiro que entra em conta da prefeitura, ele tem aplicação automática. Então isso acaba nos rendendo um bom recurso. E desses 376 esperado, arrecadamos 1.539.000 já. Geralmente a gente até colocava um valor maior, mas a média dos últimos 3 anos de arrecadação de rendimento, quem tem dinheiro aplicado sabe, eles não estavam rendendo bem os recursos. Mas agora, até mesmo porque há uma inflação, e aí acaba que reflete no rendimento de aplicação da prefeitura. E aí, da receita de serviços, nós temos apenas a arrecadação da fatura de água, de 2.940 esperado, já arrecadamos 2.080.000, equivale a 70%. Então aí dá para dizer que vai haver um excesso de arrecadação, porque a fatura de água ela já entra com mais regularidade, né? Pode passar, Márcio, por gentileza. E aí nós caímos na região de onde vêm as nossas maiores receitas, que são as transferências do governo estadual e federal. A gente começa aqui pelas da União. O FPM é a nossa maior arrecadação.
no momento. Então, de 22.432 esperado, já arrecadamos 16.736 mil, né? Que vale a 75% do valor. Então, a gente pode dizer que vai haver aí um excesso de arrecadação no FPM. ITR, CID e CFEM são valores menores. Eu vou pedir liberdade para pular, mas se alguém quiser conversar sobre o assunto, a gente conversa pessoalmente depois. Para não tornar também a audiência muito cansativa para vocês. Aí vem o royalties. Dos 5.570 esperado para o ano, a gente achava lá que, inclusive, esse valor estava excessivo, essa expectativa. Porém, a gente agora em agosto, já está com 13.325 arrecadado. Então, a gente arrecadou já muito mais que o dobro do valor já em agosto. Tu queres fazer um parênteses já? Eu acho que é o momento, né, a respeito do royalties. O royalties, a previsão ela foi feita com base nos últimos 3 anos, conforme toda a previsão do orçamento. Porém, esse ano teve alguns fatores que influenciaram nesse crescimento exponencial. Um deles que teve um crescimento aí do consumo e da alta dos preços, que teve um repasse, né? Mas que acabou não sendo significativo. Vou dizer assim que se dependesse apenas disso, a gente talvez estaria atingindo as metas, já que isso na mesma ordem das demais receitas ali, né? Na casa dos 70, talvez um pouquinho mais nesse momento. Porém, boa parte desse valor que já entrou na conta, que está ali e que ainda vai entrar agora até o final do ano, e talvez ano que vem, mais algum tempo, é decorrente de uma ação judicial que o município entrou em 2019 para 2020, junto à ANP, cobrando uma fatia maior do direito de royalties por conta da instalação que existe no município de Garuva. O município de Garuva, para quem não sabe, além da faixa de duto que corta o município, há 3 válvulas de compressão e descompressão, e que, consequentemente, por existir esses equipamentos, eles aumentam o grau de risco, né, do município por possuir essa instalação, né, e, consequentemente, daria direito ao município receber um percentual maior de royalties. Só que isso não era repassado, né, porque ninguém reclamava, né? Então a gente, percebendo isso aí, reclamou, né? Reclamamos por meio da justiça, e esse ano tivemos o êxito por meio de uma liminar de ganho de causa ao município, e, consequentemente, a partir de junho, começou a ser repassado mais um valor correspondente à instalação, e não simplesmente aos dutos, né? A exploração ali do petróleo. Então, o resultado está aí. Essa aí é uma sementinha plantada aí há 2 anos atrás, um pouco mais, que agora vai estar rendendo frutos, e a tendência é continuar rendendo frutos aí, talvez para o resto da vida, tá? Aproveitando, Jackson, desse valor, boa parte desse valor a gente já fez uma previsão agora nas últimas sessões que teve, onde a gente tratou de suplementações relevantes, por conta de a gente conseguir prever já essa arrecadação e dar destino para esses recursos, né? Como os ônibus escolares, boa parte desse valor é obrigatoriamente destinado para a educação e saúde, e assim tem acontecido, né? Com a ajuda aí de todos os vereadores que têm compreendido essas ações e apoiado e defendido os projetos, né? Além disso, o que é de uso geral, também ainda a gente tem destinado parte para a educação, principalmente para fins de a gente alavancar aí cada vez mais o ensino, né, e garantir a aplicação mínima em educação exigido por lei, né. Então, a aplicação desse recurso a gente já teve um destino já prévio, né, que está em trabalho agora, expectativa até o final do ano está tudo concluído. As licitações, contratação e outros, para que a gente consiga executar, né? Então era isso aí. Obrigado, Márcio.
E aí, dando continuidade, o Fundo Especial de Petróleo ele é semelhante ao ROITS, ele também está vinculado à produção de petróleo no país. Então, também entrou de 94% do valor esperado. E aí, o SUS, que vem de governo federal de 2.143.000, já entrou 4.876.000, ou seja, bem mais que o dobro também do valor esperado. Aí, quanto ao Fundo Nacional de Assistência Social, de 290.000 esperado para o ano, já entrou 446.000. E o FNDE, de 2.247 esperado, entrou 1.706.000, equivale a 76%. A parte que eu faço é em relação ao SUS e FNDE, que eles entram recursos com regularidade. E já o Fundo Nacional de Assistência Social, ele costuma acumular parcelas. Então a gente não consegue prever muito facilmente o que vai entrar, ou que de repente parcela desse ano pode entrar no que vem, ou coisa desse ano que entrou e era referente ao ano passado. É uma característica dos repasses para assistência social. Certo? Pode passar a tela, por gentileza. Então agora a gente inicia com as transferências do governo do estado. O ICMS a nível de impostos é a nossa segunda maior receita. De 18.445 nós já recebemos 14.500.000, equivale a 79%. O IPVA, que está diretamente ligado com os emplacamentos de carro no município, de 2.910 esperado, arrecadamos 2.439.000, equivale a 84%, então a gente sempre dá aquela ressaltada. Incentivem as pessoas, especialmente aquelas que são moradores daqui, a manter os carros emplacados no município, porque 50% do valor que é pago no IPVA fica no município e a outra metade fica com o estado. Aí agora valores um pouco menos relevantes, mas enfim, IPI exportação de 252.000 entrou 140.000, do SUS estadual vale comentar que já entrou mais que o dobro do que o valor esperado. Assistência social do estado de 136.000 entrou 64.000, e aí do transporte escolar estadual entrou 387.000, equivale a 93% do valor esperado. Houve uma alteração, eu não sei se a Lucileide vai saber falar a respeito. Eu tive a impressão que o valor do transporte escolar veio maior nessa última parcela, ou ela juntou duas. O que aconteceu ali, tu sabes? Uhum. Uhum. Ah, sim. Porque por um acaso, fui eu que lancei a receita esse mês e eu notei que veio um valor a mais do governo do estado para transporte escolar do que o normal. Daí eu fiquei na dúvida. Ele quase que equivalia a duas parcelas, mas não era duas parcelas. Então eu tive essa impressão mesmo. Para quem não está na internet, que não ouve ali o que ela falou, tem um requerimento a respeito da quilometragem. Foi a respeito dos alunos que faziam no novo ensino médio, que acabou dando um horário diferente ali de transporte, e aí eles requereram, a educação requereu junto ao governo do estado um valor de repasse maior. E aí do Fundeb, é um dinheiro que é do município, que é do estado, que vai lá e forma o bolo na União. A gente vai ver lá embaixo, depois na próxima tela, que a gente envia dinheiro. Os municípios, os estados, eles enviam dinheiro lá para formar um bolo lá na União, e depois esse bolo ele volta para os municípios de acordo com a quantidade de alunos. Então, como Garuva tem uma quantidade boa de alunos, claro que tem município que tem per capita maior de alunos, mas nós temos uma quantidade boa.
Se nós não tivéssemos alunos nenhum na rede municipal, esse valor estaria zerado e a gente continuaria mandando dinheiro lá para o governo federal. Então, para nós, Garuva, o Fundeb é uma coisa boa. Para vocês terem uma ideia, na próxima tela vai aparecer para vocês. Nós, para formar esse bolo, nós enviamos 6.571.000 até o mês de agosto. E recebemos 14.818, mais que o dobro. Então, é a vantagem de ter Fundeb para o município de Garuva. Pode passar a tela, por gentileza, Márcio. Aí as multas de trânsito a primeira da região das receitas correntes, de 150 mil esperado, já arrecadou 141 mil, equivale a 94%, então há uma tendência de que haja um excesso de arrecadação na questão das multas de trânsito. E aí vem valores menos relevantes, na região da receita de capital. Vocês viram que tinha uma receita SUS lá. A diferença dessa receita aqui, desses 284 mil, é que esses vieram diretamente para aquisição de equipamento ou material permanente. Então, é uma receita que ela vem chamada capital porque ela é destinada à aquisição de capital, de material de capital, ou seja, equipamentos e material permanente. E aí, aquele valor que eu falava para vocês, esses 509 mil, ele é o desconto que a gente concedeu para, de modo geral, é esse valor, que a gente concedeu para quem pagou o imposto à vista. Então, acabamos concedendo aproximadamente 500 mil de desconto para esses pagamentos à vista do imposto. E já o Fundeb, esse valor que está negativo aqui, é justamente aquilo lá. Quando a gente pega volta uma tela, por favor, Márcio. Esse valor aqui, ele de fato entrou. Por exemplo, o ICMS, IPVA, FPM, IPI, eles de fato entraram na nossa conta corrente. Só que no mesmo dia que entrou, ele sai 20% do valor para formar o Fundeb lá, aquele bolo. Então, se fosse olhar, ele entra 80% apenas desse 14.500, porque 20% já entra e já sai. Para formar e voltar na forma de Fundeb para os municípios que tem bastante aluno. Pode passar então, Márcio. Uhum. Aí um quadro que muitas pessoas ficam curiosas de ver quando a gente fecha bimestre. Hoje não estão mais desesperados, né? Porque houve momentos em que a gente ficava muito próximo ali de 54%, e quando chega em 54% não sai mais certidão negativa, e se não sai certidão negativa, a gente já não pode receber repasse de convênio e assim vai. Tinha. E aí, só que ele é diferente, porque o que ele faz? Ele pega a receita apenas a corrente, então aquelas de capital, que elas vêm para a compra de equipamento e material permanente, elas têm que sair da conta, e ela pega 12 meses de receita. Então ela pega a receita de setembro de 21 até agosto 22, ela pega 12 meses, ela não pega de janeiro a agosto, ela é diferente que calcula. E a nível de gasto a mesma coisa, ele pega os gastos do pessoal de setembro de 21 até agosto de 22 e compara essas duas informações para dar o percentual. Então a gente está nesse momento com apenas 39% de gastos da receita corrente líquida com o pessoal, ou seja, bem abaixo do limite prudencial, bem abaixo do limite máximo. Já a nível de receita primária, de resultado primário, o resultado foi de 11 mil positivo. Só que ele é uma informação que é pouco interessante para nós, porque ele pega as receitas primárias, agora a gente está falando de volta de janeiro a agosto, tá? Ele pega as receitas, ele exclui apenas as receitas de aplicação, e quando ele vai para a despesa, ele exclui as despesas com
com o pagamento de dívida, lá pagamento de amortização dos empréstimos. Então, o que se gasta com isso, ele tira da conta. Então, é uma informação que, para nível de governo federal, que ele quer saber quanto ele está aplicando em pagamento de dívida, e há alguns anos atrás isso era mais relevante ainda quando a dívida externa era muito maior e assim por diante, mas para nós aqui ele não tem tanta importância, mas a gente tem que apresentar porque é uma das obrigações das metas, da audiência de metas. E aí a gente vai para uma próxima tela que fala sobre o resultado nominal. Esse sim, ele pega um acumulado da vida, é como se você estivesse olhando Marli, o que você tem hoje, né? De dinheiro, vamos pegar o líquido, pegar o que você tem lá de dinheiro na conta e o que você está devendo, né? E ele pega também só a dívida que de fato é a compra do mercado que você já fez e já te entregou lá. Aquela conta de luz que já te entregou lá na tua casa. E compara isso ao teu caixa. Então, a gente costuma ter despesa empenhada lá até o final do ano, que algumas coisas que a gente sabe que vai gastar, a gente já reserva no orçamento, e a gente faz o famoso empenho de estimativa, empenho global. Hoje, eu acredito que a Lucileide tenha, por exemplo, lá o transporte escolar até o final do ano empenhado. Daí ela aparece lá nas despesas. Mas aqui, não. Aqui ele pega o transporte escolar que, de fato, foi rodado no município e feita a nota. Então, ele compara o caixa de 28 milhões e as dívidas e diz que eu tenho de limpo 15 milhões 372 em caixa. E aí pode passar, Márcio. Aqui a gente pode ter uma comparação geralzona da despesa liquidada. Então, como eu disse antes, ele não pega nesse relatório aqui, nesse quadro, ele não pega a despesa que está lá empenhada, mas que não foi entregue na prefeitura. Ele pega a despesa que de fato rodou, emitiu a nota fiscal e foi entregue. Então, em pessoal, até agosto, 33 milhões 715. Em outras receitas correntes, 29 milhões 262. E em investimentos, 9.972, é isso? Daqui eu não enxergo muito bem. 9.972. Um valor alto de investimento, diga-se de passagem, né? A única parte que a gente faz é que desses 9 milhões, 2 milhões e 800 é com pagamento da dívida, que também é considerado uma despesa de capital. Aquele asfalto que na época do João Romão foi feito empréstimo e hoje a gente paga ainda. Agora esse que a gente fez recentemente, a gente já paga esses financiamentos, eles estão lá naquele 2 milhões que é empenhado na Secretaria de Administração. Faço uma parte que desses 29 milhões lá está o auxílio alimentação aos servidores, porque ele não é considerado uma despesa de pessoal, e sim uma despesa corrente. Próxima tela, por favor, Márcio. Aí aqui a gente consegue olhar de uma forma diferente. A gente olha na primeira coluna o que foi orçado para uma secretaria inicialmente. Daí a gente pega a despesa empenhada, então aí a gente inclui aquela despesa lá que vai rodar ainda lá com empenhos globais, estimativas, ou que de repente a caneta que eu comprei ontem, mas o fornecedor não entregou ainda. Então ela está considerada empenhada e não está liquidada, porque não houve a entrega. E aí, por último, a liquidada. Ela vai bater o total com aquele quadro anterior. Então, a gente pode dizer que o orçado inicial era de 93 milhões. Nós empenhamos até o momento 103 milhões e que foi entregue na prefeitura 72 milhões 948. Daí é necessário que a gente faça uma comparação. Vocês estão com aquele quadro da receita ali, né?
Até o momento, nós arrecadamos 84.784. Arredondando para 785. E liquidamos até o momento 72. É uma diferença de mais ou menos, assim, chutando a conta, né? Mais ou menos 12 milhões. Ou a gente tem uma economia de mais ou menos 12 milhões. E é isso que é a grande avaliação que a gente precisa fazer, se a gente não está devendo, né? E aí no próximo quadro, vocês têm esses números, eu não vou detalhar eles para não cansar vocês, mas vocês podem vir aqui conversar conosco a respeito de... E a gente pega esses mesmos números e traz para gráficos, onde a gente consegue olhar quando é um fundo que ele tem um fundo de habitação, fundo de assistência social, e fia lá que todo mundo o mesmo assunto é assistência social, a gente pega e joga dentro da mesma para vocês conseguirem ter uma avaliação melhor. A gente agrupa não por secretaria, mas sim por assunto. Quando tem um fundo, a gente junta o fundo e a secretaria para vocês terem um panorama melhor. E aí a gente consegue ver que hoje, como é de se esperar, né? O maior orçamento e o maior gasto da Secretaria de Educação. O segundo, a saúde. Terceiro, a infraestrutura. E quarto, a Secretaria de Administração, a nível de gastos. Então, da minha parte é isso. E aí, se agora a gente quiser conversar sobre alguma coisa, tiverem dúvida de alguma coisa, a gente vai conversando. Complementando bem, simples, né? Eu já falei bastante. Ali a gente percebeu na arrecadação de Fundeb que é uma arrecadação com um valor relevante, né? E que está um pouquinho abaixo ali dos 66%, né? Não cumprindo à risca metas, né? Aqui previsto 23, arrecadamos 14, que equivale a 63% da metas, né? Então esse 3% aí tratando-se de 20 milhões, ele ainda vai acabar sendo um valor relevante, né? Até o final do ano. Então, essa sessão, na semana passada, foi votada uma suplementação para a cobertura de nossa folha, e que era um valor razoável, e desse valor boa parte era para cobrir aí com recursos próprios, então, a folha da educação. Por conta disso aqui, né, que nos últimos anos aí a receita de Fundeb tinha sido suficiente para cobrir todas as despesas de pessoal da educação, e esse ano especificamente a gente vai aportar valor de recursos próprios para cobrir essas despesas, né, e talvez futuramente aí se concretize, né. A expectativa para o ano que vem é que tenha um incremento aí razoável, né, se confirmar aí os repasses da União, né, por conta da aprovação já do orçamento da União para o ano de 2023. Mas também não quer dizer que a gente precisou incrementar para cobrir a folha, que é só porque o Fundeb não arrecadou. Não, é porque a gente incrementou em quantidade de profissionais para dentro da Secretaria de Educação de forma significativa, porque eram demandas já existentes de longa data, e também por a gente ter tido êxito no concurso aí no decorrer do ano. Então temos tentado nomear os servidores para atender e entregar um serviço um pouco melhor. E também a gente tem um grande número aí de alunos na nossa rede, né? Até a secretária pode falar melhor na LOA aí, nessa projeção, que vem do crescimento da cidade. E, consequentemente, esse retorno desse crescimento de novas matrículas, né,
que entra na nossa rede, ele vai demorar aí talvez 1 até 2 anos para se refletir nessa arrecadação. Então, se não me engano, agora, ano passado foi cadastrado as nossas escolas integrais, né, secretária? E que esse resultado de a gente estar com essa escola integral vai refletir no Fundeb a partir do ano que vem. Então, vamos pensar que esse número que está acontecendo, ele vem de um histórico lá de 2 anos atrás, e assim vai indo, né? Mas, felizmente, aí, a gente tem tido bons resultados, né? A nossa arrecadação tem correspondido além da expectativa em vários segmentos, e principalmente nas arrecadações próprias do município, né? Que é a tributária aqui. Se a gente for olhar, o imposto de renda é do salário dos servidores, o IPTU até por projeção orçada ali era para ser a maior receita própria, mas se a gente for olhar ali para o nosso ECS, do que arrecadamos para o que ainda falta por vir, né? Se pegar mais metade do arrecadado ali e somar o que já está arrecadado, a gente vai ver que isso vai ser a nossa maior arrecadação própria do município. E ela, assim como ela não varia como o IPTU varia, né? De ter um maior volume no primeiro quadrimestre, né? O ISS a tendência é ter uma constância, né? Então, isso mostra que a nossa cidade tem realizado muito serviço, tem muita gente empreendendo, desempenhando serviço e tirando nota fiscal, inclusive, e pagando o seu imposto aqui no município, né? Então, a soma desses fatores todos tem refletido nesse número inicial ali de a gente no segundo quadrimestre agora estar com 90% da nossa arrecadação inicial prevista, né? Então, serve de alerta, né? Para a gente estar preparado para todas as variações e o que acontece no nosso município, né? Que foge um pouco da realidade, certamente, do nosso nível estado até e Brasil, né? A gente tem se destacado aí nesse ponto em questão de crescimento. E pensar ali que para o ano que vem a gente vai projetar um orçamento aí acima da casa dos 100 milhões de reais, né? Até quando fizemos a 2017 as nossas primeiras audiências, na casa dos 50 para 60, uma briga, né? Agora a gente já passa com cifras expressivas. E a comprovação disso está aqui nessa tela, que é onde que fala ali da nossa receita corrente líquida de 12 meses, que ainda assim tem algumas coisas que os investimentos não estão contemplados ali, mas já temos em 12 meses para trás 117 milhões arrecadados. Então vamos pensar que tem 4 meses do ano passado. Consequentemente, a folha também tem 4 meses do ano passado, que não tinha um reajuste. Então a expectativa é que talvez suba um pouquinho o índice ali, na casa de 0 alguma coisa, ou não, né? Porque vai depender de como que vai corresponder a receita agora nos 4 últimos meses. Mas ali já passa de 100 milhões já em 12 meses, né? Então vamos pensar que os 4 meses que estão por vir são muito melhores em questão de arrecadação do que os 4 últimos lá do ano passado, né? Então a tendência é fechar o exercício de 2022 com a receita corrente líquida aí na casa dos 130, né, Jackson, chutando por cima aí, né? Então, isso serve de, vamos dizer assim, de informação para nós, né, para todo mundo que vai participar aí no dia 5 da nossa audiência pública de previsão orçamentária para o ano que vem, né, e também serve para a gente ventilar. Vamos arrecadar bastante? Vamos, mas a nossa despesa vai diminuir? Certamente não vai diminuir, né? Muitas despesas têm crescido numa casa mais exponencial que a nossa própria arrecadação e, consequentemente, ainda temos muitas demandas a serem cumpridas, né? Muitas necessidades básicas para a nossa comunidade, né? E algumas mais especializadas ou outras que a gente entende já como momento de botar em prática, né? Vamos pensar o seguinte, temos aí estamos correndo até o final do ano para conseguir deixar tudo pronto, né, Isa? Para ter um núcleo de especialidades operando aí, talvez no próximo ano. Já foi uma luta conseguir separar um valor para executar esse investimento, né? E agora, a partir do próximo ano, já temos que pensar na despesa da sua manutenção, com despesa pessoal, com suprimentos e todos os outros gastos que vai contemplar uma estrutura daquilo ali. Mas vamos pensar, isso já é um serviço especializado, não é um serviço básico, né? Embora que pareça ser básico, mas não é. É um serviço especializado
e que está sendo entregue aí para a população. Vai ser suficiente ou não? Aí a gente certamente vai ter que perceber as nossas demandas, né, sentir a necessidade de melhorar e entregar mais serviço e projetar aí para frente, né? Mas, a priori, os números têm correspondido muito bem, né? A soma do esforço de todos, né, gera um resultado coletivo muito atrativo e nos dá um sinal verde aí para a gente conseguir sonhar um pouco mais alto e talvez encurtar o tempo, né, de a gente conseguir entregar essas necessidades básicas aí para a nossa comunidade. Continua em discussão, fica aberto aí para questionamento, tá? Boa tarde a todos. Com certeza a gente nos orgulha, né, de as contas estarem em dia. A gente sabe que já vem, quem participou desde 2017, a gente sabe a dificuldade que teve, né, para deixar tudo em dia. E hoje a gente tem orgulho de estar aí apresentando os números que são excelentes, mas a gente sabe que por trás disso tem uma administração, né, na pessoa de vocês, da administração, da contabilidade, mas atrás de cada secretaria, aqui os secretários com sua equipe, mostrando também e driblando ali para poder trabalhar, né, com aquela quantia. A gente sabe a saúde é complicado, a educação a gente sabe que é bem difícil para você trabalhar, mas aí estão os números e a gente tem orgulho de estar com as contas em dias. E parabéns a todos, a cada secretário e a vocês da administração. Parabéns. Continuando as suas palavras, Marli, não é só o nosso trabalho que é resultado aí, né? Hoje de manhã eu fiz um apanhado ali, a gente suplementou já com esses números, a gente falou muito de possível excesso de arrecadação aí, principalmente a partir do segundo semestre. A gente já suplementou aí aproximadamente 30 milhões de possível excesso de arrecadação, porque a gente conseguia enxergar isso aí com, né, tentar prever e elas têm acontecido, né? Para destinar os recursos aí para vários lugares. E isso só foi possível por causa de vocês, né, vereadores que estão aqui, né, que estão recebendo, são os receptores das demandas ali, e muitas vezes tentam nos colocar, nos passar, intermediar, ser esse canal curto de comunicação e de informação entre o executivo e a população, né? E, consequentemente, se vocês não tivessem se solidarizado com isso e compreendido esses números e essas demandas, né, e não tivessem votado ou aprovado todos os projetos que a gente mandou para cá até então, isso não aconteceria, né? Então, não posso deixar de não mencioná-los, né, como parte integrante de tudo que tem se executado aí no nosso município e principalmente também por a gente estar avaliando metas aí exitosas, vamos dizer assim, porque vocês também são parte disso, né, e têm contribuído, seja com questionamento, né, certo? Geralmente, para quem não sabe, quando a gente se reúne aqui na salinha das comissões aí, né, Carlinho, né, Carlinho, o Bach aí, o Daniel, né, o pau tora, como diz, né, mas isso tudo vem para evoluir, a gente sai, cada vez que saímos de uma reunião dessa, a gente sai vitoriosos, porque a gente consegue aprender um pouco mais, compartilhar dos nossos problemas, dificuldades e dos nossos louros, né? Então, todas as ações que estão acontecendo durante o ano aí, que ainda estão programadas para acontecerem aí nos próximos anos, seja da educação, seja essas novas pavimentações, tudo que a gente tem elaborado no atual momento, né, que está em execução, necessariamente passou por aqui, né, e teve a contribuição aí de todo mundo. Eu me não recordo de ter tido um dia que a gente não discutiu alguma coisa, a gente sempre discute muito bem, e também não me recordo de ter um dia que algum de vocês foi contra alguma ação relacionada à execução orçamentária ou sobre as nossas metas no decorrer aí dessa legislatura, tá? Então, também é o trabalho coletivo nosso, né? A soma de todos tem gerado esses bons resultados aí, então só tenho a agradecer.
Aí, vamos lá. Percebi ali na apresentação sobre o COSIP, né? Foi orçado um valor ali que eu percebi, e a arrecadação foi bem mais. Estamos ainda no mês de setembro, né? O que houve, assim, o que deu, né, que a arrecadação veio acima, né, com certeza, foi bom para o município, mas o que se deu foi abertura de novos loteamentos, o que foi que deu que aumentou, assim, a arrecadação do COSIP? Poderia nos explicar? Obrigado. Vou tentar explicar, tá, vereador? Não tenho a resposta na ponta da língua. Mas a COSIP ela é arrecadada de duas formas hoje. Uma que é pago na conta de energia, que vem lá nas suas respectivas residências, onde há área construída e, consequentemente, tem medidor de energia. Caso não tenha medidor de energia, ela é cobrada no IPTU, né, que é cobrado por questão da testada do imóvel e outros, né? Vamos pensar o seguinte, pode ter aumentado também a número de loteamentos, novas unidades, novos lotes e tudo, mas também aumenta o número de luminárias daí, né? Ou seja, a despesa também aumenta, né? E também tem um outro fator que, com certeza, ele tem sido fundamental aí dentro desse nosso valor, que foi a nossa eficientização da iluminação pública, né? Quando a gente iniciou a substituição de LED, a gente faz algumas entregas técnicas, né, que contemplam uma nova instalação com a identificação do material, o inventário de todo o material e equipamento que tem ali, que até tem uma plaquinha de identificação, quem nunca observou numa luminária, né, se passa ali, tem uma plaquinha grudada no braço ali. Isso ali é uma identificação, né, que está já referenciada e inventariada. E tem que ser feito não basta só eu colocar essa luz ali, essa lâmpada, essa luminária. A gente tem que elaborar um projeto e protocolar junto à Celesc para dizer, agora o meu parque está dessa forma e com essa quantidade. Né? Então, antes sempre se fazia uma conta de arrecadação e repasse para o município com base numa estimativa, não se tinha um inventário de quantos pontos de iluminação eu tenho. Né? E agora a gente tem. Né? A gente tem isso e a gente já... de todas as luminárias LEDs instaladas, foi protocolado algum tempo atrás, foi até na época da pandemia, a gente entregou os projetos lá, para o meu parque está assim agora, e aqui é o meu inventário, e aqui é meus projetos. Onde que o pessoal vai fazer a atualização também lá na base da Celesc, e consequentemente isso aí tem contribuído aí para incrementar a minha receita aqui, né? E isso é um momento, é um número muito bom, por quê? A iluminação ela serve para custear as despesas de iluminação pública, a gente adquirir e contratar serviços de gestão e recentemente também parte do valor já que tinha previsto do ano passado para esse ano foi destacado aí para a extensão de rede, que também é permitido por lei. Parte o município ainda aportou, né? O município aportou de recursos próprios para cobrir aí a despesa, mas olhando aí para o número, a gente talvez encerre aí o final do ano com uma sobra, né, depois de todas as despesas pagas, já para a gente conseguir projetar mais alguns trechos, mais alguma, talvez a compra das luminárias LEDs que ainda faltam. Ainda temos aí em torno de 5% do nosso inventário, aí, que dá aí uma casa de umas 700 lâmpadas, convencional, né, então a gente espera aí substituir 100% e ainda projetar e fazer a extensão aí dos trechos novos que não estão contemplados nessas etapas de projeto. A gente fica feliz, né, com esses números. Vocês são os profissionais dos números, né, contadores, pessoal da trabalha na área aí. E a gente fica feliz também com a eficiência, né? Isso mostra, na verdade, esses números mostram a eficiência da administração, né? O comprometimento, né?
administração, sabe que é um trabalho árduo, mas quando é apresentado esse relatório, a gente sabe que é gratificante também, principalmente para vocês, né? E os dados aqui da despesa do pessoal com 39,03, né? Eu creio que é um marco, né? E é uma vitória que toda a comunidade ganha com esses números, né? 90% já do valor previsto, né? Já foram arrecadados, também superou bastante a previsão, né? A estimativa, e isso é muito bom. E saber que tem também um bom valor em caixa, né? Parabéns ao Márcio, ao Jackson, a toda a equipe. Já falou também o vereador Marli, né? Tem secretários, diretores, né? Que com certeza perdem noites de sono, às vezes, no final de semana, para trabalhar, para que esse trabalho seja feito com êxito. Parabéns a todos. Registro também e a minha gratidão ao vereador Ladomar, que está aqui, chegou depois da fala inicial, também o presidente e vereador Daniel Olivério. Isso é muito importante. Veja que temos ali um resultado bem significativo, né? Aqui na tela ali avaliou aqui a nossa disponibilidade de caixa bruta, vamos dizer assim, 28 milhões em caixa, vamos dizer que isso que é o recurso que circula nas contas, não é uma economia, mas vamos supor, o nosso giro, né? E há muita, de forma alguma a gente tem economizado, vamos pensar assim, né? A prefeitura não tem cunho de fazer fortuna, vamos dizer assim. A gente tem que investir. Então, por que eu não invisto esse recurso? A gente tem investido com ordem, vamos dizer assim. Por quê? Veja que importante a gente ter essa capacidade de pagamento, vamos dizer. Eu tenho capacidade de contratar uma despesa e garantia de que eu vou conseguir cumprir. Na semana passada eu estava em Joinville e nos encontros que a gente tem nas ocorrências, fatalmente uma hora estava conversando, um rapaz que eu não conhecia, então, né? Você é de Garuva? Sou de Garuva, tal, ficou sabendo que eu era da prefeitura, trabalhava na administração, tal. Pois eu vendo medicamento lá para vocês lá, sou representante de medicamento, eu vendo medicamento, material hospitalar, um monte de coisa. Eu falei, que legal, tá, conversamos, você vende, a gente compra muito medicamento direto, compra do consórcio também. Aí o cara me falou, não, mas vocês são bons lá, né, cara, vocês pagam direitinho, né, cara. Tem vez que nem tô esperando e já vejo lá, já tá pago e não sei o quê, que bacana, isso é legal, né. Daí eu falei, cara, mas tu já ouviu falar do consórcio aqui, que às vezes vende volume muito maior, né? Não, eu participo no consórcio também. Mas eu vou te falar que eu faço mais barato lá para vocês direto do que para o consórcio. Porque vocês pagam direitinho. Então eu consigo saber que ali é garantido que eu vou receber. E eu brigo no preço até onde que eu posso para vender, porque você vai pagar direitinho. Mas isso é incomum, eu vendo para todas as prefeituras aqui. Tem prefeitura que é 60 dias, 90 dias, talvez até 120 dias. Consequentemente, eu vou lá e vendo o preço que cobre a despesa para esse prazo de pagamento, né? Para o consórcio, eu vendo mais caro, porque aí vai vender para todos os municípios, então pode ser que venda para você, que eu receba certinho, pode ser que eu venda para outro que receba em 6 meses, 2, 3 meses. Então, acaba pensando e precificando o seu preço, o seu produto ou serviço, considerando também essa confiabilidade, essa efetividade no retorno, né? Então, veja que são valores que às vezes não vai aparecer nos números, mas que a gente ganha por ter essa conduta, né, de bom pagador, de pagador em dia, né, de gera uma confiabilidade para quem vem entregar um serviço e um produto para nós, de que a gente gera economia sem perder qualidade e sem refletir no resultado da arrecadação, vamos dizer assim, né? Então, isso eu fiquei muito feliz, né, e escutar isso de quem a gente não conhece, né, e que atua no nosso município e que gosta de atuar para cá e que o cara consegue fazer um preço diferenciado para nós, é coisa que não tem preço. Isso é para isso que trabalhamos, né? Então, só para aproveitar a tua fala aí, vereador. Tá? Mais alguém tem alguma contribuição? Não havendo mais quem queira discutir, né? Então, considerando os números apresentados aqui na nossa
explanação, podemos dar por concluído aqui e a certeza em afirmar que cumprimos as metas, né, até o segundo quadrimestre, dentro da lei de responsabilidade fiscal. Então, também cumprimos aqui o disposto na audiência pública. Então, só tenho a agradecer a todos os presentes, colegas, o empenho de todo mundo, os vereadores, né, na figura do presidente Carlinhos da comissão, agradeço a todos, o presidente Daniel Olivério, obrigado aí pela parceria, o Ladiomar, que estava aqui, e passo aí a palavra para o presidente, então, fazer o encerramento. Mais uma vez agradecer, foi mais rápido do que eu esperado. A lua, acho que a gente tem que vir mais preparado, né? Vai se alongar, mas com certeza vai ser muito produtiva também. Minha gratidão meus companheiros de comissão, vereador Bach, vereador Marli, né? Demais vereadores que fizeram presentes também, ao senhor, ao Jackson, à equipe, secretários, diretores, servidores, né? Servidores dessa casa, e a todos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Carlinhos. Então, aproveito a oportunidade para convidá-los a todos a participar da nossa audiência pública para a avaliação da Lei Orçamentária Anual de 2023, que vai ser conjunta novamente, Executivo e Legislativo, no dia 5 de outubro, às 14 horas, aqui na Câmara Municipal. Não havendo mais nada a destacar, dou por encerrado, então, a audiência pública de avaliação das metas do segundo quadrimestre. Muito obrigado a todos, uma ótima tarde.